Olá pessoal, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Este é o primeiro vídeo de uma série de apoio às nossas disciplinas de História e Filosofia das Ciências Naturais da Universidade Federal da Paraíba. Mas todos são bem-vindos. Nosso conteúdo está aberto a todo aquele que queira buscar conhecimento e desenvolver senso crítico. Bem, eu sou o professor Pedro Pontes e leciono na UFPB desde 1994. Desde 2007, ministro História e Filosofia das Ciências Naturais para o curso de Ciências Biológicas. Em outros vídeos, falo mais detalhadamente sobre minha trajetória acadêmica. Bem, escolhi este lugar para começarmos porque é o que representa mais o caráter cumulativo da cultura humana do que uma biblioteca. Quanto mais sendo uma biblioteca criada durante o período iluminista. Estamos aqui virtualmente na Biblioteca Nacional da República Tcheca, também chamada Biblioteca Clementinum, na capital Praga, criada em 6 de fevereiro de 1777. Muitos a consideram a biblioteca mais bela do mundo. Este será nosso ponto de partida para a nossa jornada virtual. Bem, para começar, vamos subir nosso quadro negro. Pronto. Chama do nosso assistente virtual, o Mãozinha. Nossa primeira questão é: o que é filosofia da ciência? A resposta não é simples. Essa é uma questão que vai ser respondida aos poucos, mas podemos dizer que, em primeiro lugar, a filosofia da ciência cuida da avaliação crítica da ciência. Quais são os problemas que a filosofia da ciência procura resolver? Não bastaria a própria ciência? Bem, começamos. Vamos ver o que significa demarcação. Demarcação é a separação entre o que é ciência e o que não é. Como diferenciar a ciência de outras formas de conhecimento, como arte, religião, etc. As questões relacionadas com a avaliação significam a avaliação das teorias científicas em si. Como avaliar se uma teoria científica é mais adequada do que outra? Como aperfeiçoar as teorias científicas? Outras questões dizem respeito também à sociologia, como a ciência, mais especificamente as ciências naturais, afetam e são afetadas pelo meio social, político, econômico e tecnológico. Por fim, por enquanto, qual o significado e papel da ciência dentro da cultura simbólica humana? Nossa disciplina não é de metodologia científica especificamente, mas questões relacionadas à metodologia são pertinentes para nós, especialmente vistas do ponto de vista histórico. Em outras palavras, como o método científico se desenvolveu ao longo da história. Por exemplo, por que a indução, apesar de suas limitações, mostrou-se mais adequada para investigar a natureza do que a dedução? Vamos falar também dos critérios para uma classificação científica. Também da classificação de modelos, da criação de modelos científicos, da formulação de hipóteses, leis e teorias. Vamos conceituar, primeiramente, o raciocínio indutivo, que é a forma de pensar em que tiramos conclusões gerais a partir do exame de casos particulares. A indução é uma forma de pensar para gerar generalizações. Por exemplo, pela nossa experiência, tomamos conhecimento que toda pessoa que existiu veio a morrer. Então concluímos que todo ser humano é mortal e que os que estão vivos agora, um dia irão morrer. Você pode notar que a indução não permite a certeza, pelo fato que nós não podemos ter conhecimento de todos os casos particulares
de todas as coisas da natureza e que as questões sobre a natureza são bem mais complexas do que nesse exemplo. Porém, nós podemos adiantar que a pesquisa em ciências naturais examina casos particulares de alguns exemplares para chegar a conclusões gerais, especialmente a biologia. Mas nós não podemos examinar todos os indivíduos de uma espécie, por exemplo. Nem tudo sobre um indivíduo. O papel do pesquisador também é escolher o que investigar, como investigar e os indivíduos exemplares para chegar a conclusões gerais adequadas. Já a dedução parte de um conhecimento geral, chamado de premissa no silogismo formal, por exemplo, todo ser humano é mortal, confronta com um caso particular, que é o termo médio, fulano é um ser humano, e chega a uma conclusão sobre esse caso particular, logo fulano é mortal. O ponto fraco da dedução é que a premissa, o conhecimento geral prévio, tem que ser verdadeira para podermos ter garantia de que a conclusão também o seja. Nem todo conhecimento geral prévio é tão óbvio quanto nesse exemplo que eu acabei de dar. Pense em certas formas de pensar estereotipadas e geradoras de preconceito. Todo nordestino é assim. Fulano é nordestino. Logo, fulano é assim. A dedução mostrou-se adequada como método básico das ciências formais, como a matemática, porque nesse caso podemos ter uma premissa definida a priori. Os conceitos de hipótese, leis e teorias científicas ficarão para vídeos seguintes. Em muitos casos, vão ser mostrados junto a exemplos históricos. Vamos dar uma mudança de ambiente para continuar nossa jornada. Recolhendo o nosso quadro negro. Até logo, mãozinha. A gente se vê na próxima aula. Opa, tem 3 pessoas lá no fundo. Se fosse um casal, eu diria que poderiam ser Marta e Jonas. Bom, continuando, peraí. A questão agora é a classificação, de acordo com critérios científicos. Nós temos uma tendência muito forte à classificação. É uma questão de organizar a complexidade das coisas. Mas como a ciência classifica? Este é um problema especialmente importante para a biologia. Aqui temos uma imagem de um cladograma que o pessoal da biologia vai ter muito contato com essa forma de classificação dos seres vivos. Mas a classificação é uma questão metodológica, diz respeito à metodologia científica, sendo uma forma de nós lidarmos com a complexidade da natureza, sendo assim uma ferramenta humana, ou seja, eu diria nós mesmos e não a natureza, ou a classificação é um problema também epistemológico, que diz respeito à nossa construção de conhecimento sobre a natureza, ou é ontológico, que diz respeito à própria natureza das coisas. E quanto à modelização, ou seja, a criação de modelos científicos, não é à toa que eu coloquei esta imagem aqui no fundo, porque ela é a do modelo gerado em computador da aspartato transaminase, enzima do metabolismo dos aminoácidos. Da mesma forma, podemos questionar se é uma questão metodológica, epistemológica ou ontológica. Um físico e filósofo da ciência argentino, Mário Bunge, falecido em 2020, com 101 anos de idade, propôs uma solução que eu acho bastante adequada para a gente entender o que é um modelo científico. Modelos científicos são simulações de fenômenos naturais. Não necessariamente simulações computacionais. Um modelo científico é uma entidade do conhecimento humano. Temos aí a dimensão epistemológica, que se relaciona dialeticamente com os dados empíricos do fenômeno. Temos aí a dimensão ontológica. Pensem no modelo atômico da teoria atômica.
aquilo não é o átomo em si, e nem uma simples representação do átomo, como seria se fosse apenas uma descrição, mas uma simulação do átomo. A teoria atômica atual é bastante robusta em dados empíricos e verificáveis. Outra característica é o rigor matemático do modelo atômico. O modelo atômico é fundamentalmente matemático. Vamos falar em um exemplo mais prático e simples. Imaginem um mapa. Por que um mapa funciona? É apenas uma representação de uma cidade? Ou é uma ferramenta de simulação que permite nos orientarmos em uma cidade? Apesar de que um mapa não ser a cidade, o mapa tem características metodológicas, ferramenta, epistemológicas, conhecimento sobre a cidade, e ontológicas, foi feito baseado em dados da própria cidade. Se o mapa não for dotado dessas 3 dimensões, ele não se tornaria adequado para o objetivo dele, que é nos guiar pela cidade, independente do meio, né, que ele está. Vamos aprofundar mais nessa temática nos vídeos seguintes. Sobre teoria atômica, por exemplo, porque um modelo é sempre um integrante de uma teoria atômica. E não uma teoria não é uma simples teoria, certo? Não uma teoria que queira ser científica. Vamos fazer uma mudança de cenário, fazer uma pausa para perguntas. Estamos aqui de volta à nossa biblioteca. Estamos aproximando do fim. Espero que tenham gostado do vídeo. A vantagem de apresentar um assunto dessa forma é que ele pode ser visto toda vez que quiserem. E vocês podem tirar dúvida à vontade perguntando via comentário. Temos sempre vantagens e desvantagens de acordo com o nosso meio de comunicação. Presencialmente também temos desvantagens e vantagens. Devemos usar todos os meios para obter o conhecimento. E lembre-se, conhecer não é apenas se informar. Há uma diferença muito grande entre informação e conhecimento. Estamos numa biblioteca para lembrar uma coisa. A leitura continua sendo nossa principal fonte de construção de conhecimento. Leiam sempre, leiam muito, leiam bem. No final vamos ver a bibliografia sugerida para o curso. Aqui temos nossos aplicativos auxiliares. Sou assinante do Videoscribe, outros aplicativos como o OBS Studio para captura de vídeo, o Audacity para edição de som e o Shotcut para edição de vídeo. São aplicativos livres e vocês podem baixar e usar. Tem muito vídeo no YouTube ensinando a usá-los. Temos uma longa estrada pela frente. Até logo, pessoal. Até a próxima aula.